programa Elas de Malicuia e vamos sempre trazer assuntos pertinentes, assuntos que vocês gostam de discutir com a gente. Hoje eu resolvi trazer um tema que parece muito simples, que é arrependimento. Quem nunca, né? E assim, para trazer esse tema, que é um tema que está muito presente na vida da gente. Eu não sei vocês, mas eu, aos 55 anos e muito antes, a cada nova fase, quando eu virei mãe, quando eu cheguei nos 40, eu costumo fazer uns balanços de vida. E eu começo a ver, poxa, o que eu tinha que ter feito, o que eu posso melhorar, porque a vida é aprendizado, né, gente? Sim, A maturidade tem que ter Isso. algo de bom, né? Não só artrose, artrite, aquela coisa negativa. Então, Por favor, tem né? que trazer algo de realmente bom. E eu tive fazendo assim um balanço. Só que para falar sobre isso, eu peguei o que significa no dicionário arrependimento. Vocês sabiam que essa coisa de se arrepender, ela é de algo que você fez? Então, é uma ação que você fez, magoando alguém ou a si mesmo, e a sensação de arrependimento porque não queria ter esse sofrimento. Mas a gente usa muito, eu não sei vocês, eu me arrependo de não ter feito. Eu tenho arrependimento de não ter feito e vou contar já já para vocês. Vocês, pensando nisso, no arrependimento que até no bíblico fala, magoou alguém, se arrepender, tem o perdão. Vocês têm algum arrependimento? Com certeza, né? Tanto tempo de vida. Quem quer começar a falar sobre alguma coisa que se arrepende de ter feito? Vamos primeiro de ter feito? Então vamos lá, quem quer falar? Eu falo. Eu tenho vários arrependimentos, né? Mas o mais presente assim na minha vida e que eu demorei para me dar conta desse arrependimento foi o posicionamento que eu tive durante o meu divórcio com o pai das minhas filhas. Então, assim, passaram-se muitos anos para eu me tocar que aquilo poderia ter sido diferente. E, infelizmente, não foi. Foi de uma forma que, na época, eu não sabia lidar com aquela dor. Eu fiz algumas coisas erradas com as minhas filhas. Então, eu realmente me arrependo muito disso. Mas esse arrependimento, ele veio para mim no ano passado, quando o pai das minhas filhas morreu. Entendi. Eu vi que eu não tinha mais tempo de me arrepender. Eu percebi que eu não teria tempo de me arrepender mais, né? Que eu não poderia, na verdade, eu poderia me arrepender, mas eu não teria tempo para fazer aquilo ser diferente, né? Então, assim, eu fiquei com essa dor de, puxa, poderia ter sido diferente, mas infelizmente não foi. É uma história triste, mas eu acredito que todo mundo que tem arrependimentos passe por essa dor, né, por um momento de tristeza, de você falar, olha, eu tô arrependida, mas no meu caso, infelizmente, eu não tenho mais o que fazer. Mas te falo, como é que eu tentei me curar de certa forma disso? Com a espiritualidade, fazendo as minhas orações, pedindo para Deus, até embarguei a voz, pedindo para Deus tirar isso de mim, porque é uma dor. Eu fiquei com essa dor, né? Então, o arrependimento, ele traz isso também, traz esse sentimento que não é muito gostoso da gente sentir, né? Infelizmente. E vocês, meninas? Eu fiquei pensando, nossa, eu quase não tenho coisas para me arrepender. Por quê? Toda vez que eu vou fazer algo, eu me jogo 100%. Isso desde criancinha. Aí eu me dedico. Tem vezes que eu já quebrei a cara, que não deu certo, que saiu mais ou menos, mas a minha parte estava feita. E eu fiquei matutando, mas o que será que eu me arrependi? Só que eu lembrei de uma coisa. Quando, um pouco na vida adulta agora, eu briguei com meu irmão mais velho e me afastei dele. E nós éramos irmãos grudados, assim. E eu sabia que ele me amava, eu adorava ele. Só que por questões de incompatibilidade do casamento dele, eu acabei me afastando. Acabei me afastando dele e tudo mais, nós brigamos, deixei de falar. Só que um pouco antes dele falecer, a gente reatou e começou a conversar, a voltar. E ele era, gente, meu fã. Desde criança, ele comprava as roupas mais lindas para mim. As coisas mais bonitas ele chegava para mim, ó, de Natal para você. E eu ficava toda feliz, porque ele era o irmão mais velho que cuidava de mim. E aí, bem próximo assim dele falecer, ele faleceu com um acidente de carro, há 9 anos atrás. Aí não deu mais tempo. Sim. Assim, por sorte, eu consegui reatar um pouquinho com ele.
Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo, voltado a falar com ele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Talvez esse arrependimento foi do tempo que ficou sem se falar, porque Isso. deu tempo. Deu tempo, né? Falando nisso e até atropelando antes das meninas entrarem, eu tive uma situação onde não houve o arrependimento e foi por sorte. Meu pai também, falecimento. Gente, separa o lenço que hoje vai ser dose. Mas olha só, é real isso. Meu pai estava tratando de um câncer e meu marido dava plantão e aí eu estava com as meninas pequenas, né? Isso foi em 2007. Aí eu falei, meu pai gostava muito de comer comida japonesa, chinesa, e meu marido não gosta. Eu falei, eu vou lá com ele, pego um lanchinho, né, um fast food para as meninas, mas eu vou comer com ele. Foi a minha sorte, eu não me arrependo, eu entendo total quando a pessoa vai. Foi a última oportunidade que eu tive de ver meu pai vivo. Ele teve uma parada, o corpo parou de funcionar e do sábado para o domingo à noite, ele faleceu. Então eu falo, imagina o arrependimento que eu teria se eu falasse, não, marido de plantão, vou ficar com as crianças em casa, porque às vezes a preguiça fala mais alto, Sim. né? E aí eu falo, gente, eu agradeço, também me emociona, hoje vai ser difícil, mas assim, eu agradeço a Deus por ter me tocado, de eu falar, não, eu vou comer com meu pai, porque foi a última vez que eu o vi. Então, gente, a gente, né, tem as coisas que você... como eu falei, deixei de fazer, então não me arrependo. E vocês? Eu, assim, eu tenho muito mais arrependimento de coisas que eu não fiz, assim, que eu vou falar depois, mas coisas que eu fiz, eu acho que o arrependimento, sempre que eu brigo, tenho uma irmã praticamente da minha idade, ela é um ano mais velha, a gente se ama muito, 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 mas a gente briga, né? Assim, hoje muito pouco, a gente brigava muito quando a gente era criança, mas assim, a gente às vezes tem discussões de irmã, que eu acho que faz parte, mas que me doem muito, assim, sempre que, na hora que eu tô, né, no meio, eu sou advogada, gosto de um bom debate, mas depois que passa, assim, me dá um sentimento de muito arrependimento, mas independentemente de eu ter razão ou não ter razão. Porque eu acho que você, quando briga com alguém que você ama, você sempre perde. Então, eu tenho arrependimento de todas as brigas, qualquer uma que a gente teve depois da vida adulta. Me arrependo. E você, Paty? Vocês começaram a falar e eu me arrependo de ter aceitado o distanciamento do meu pai. Meus pais separados já desde que eu era muito menina, e o distanciamento foi ocorrendo ano a ano, até que a gente realmente se afastou. E ele faleceu, ele não conheceu meus filhos, ele não foi ao meu casamento, não foi por escolha dele. Mas hoje, já com mais idade e não podendo nem retomar, porque ele já não está mais, muitos momentos foram perdidos por eu aceitar isso. Eu podia ter brigado mais, eu podia ter insistido mais, eu podia ter abaixado um pouco mais a cabeça e falado, olha, tá tudo bem, eu quero esse convívio. Sim. E não fiz. Dependia de mim. Então, esse é um ponto. Vou fazer uma observação. Todo mundo aqui contou suas histórias, né, muito emocionadas. Mas vocês perceberam que em todas as nossas histórias nós nos culpamos por isso, tudo que aconteceu com a gente? É verdade. A gente em nenhum momento olhou para o outro lado, né? O lado pelo qual a gente se arrependeu de alguma coisa. Porque existe também uma parcela de culpa Claro. no outro, né? Por que Sempre. aquilo aconteceu? Porque o outro também deixou de fazer algumas coisas. Então, acho que nós, mulheres, temos essa questão de sempre a gente estar puxando para a gente. É uma coisa bonita, às vezes você fala, ai, nossa, né? Eu podia ter feito diferente, mas eu podia ter feito diferente também se a pessoa fizesse diferente, né? Sim. Mas sabe o que eu acho? Que a maturidade faz a gente pensar uma coisa. Hoje eu tenho uma frase, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Essa é a minha frase do momento. Vamos Eu anotar, não vá buscar quero o ter razão. bloquinho, Eu pega só lá. quero ser feliz. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Você Por quer isso que eu discutir, concordo você vai com tudo que discutir vocês falam. sozinha. Não é porque ela tem medo. Isso eu acho que ela tem medo. A gente brinca, tenta trazer um tema que é dolorido, de forma leve para vocês.
Porque, assim, tem coisas que teve remédio. Aqui vocês mostraram que teve alguma coisa, teve jeito, eu vou me redimir. Agora tem coisas que não dá mais. Mas que também tá tudo bem, foi de dois lados, ninguém briga sozinho. Né, tem gente? Não isso. existe uma verdade única. Não. Existe a É, minha, a sim. sua, são pontos de vistas diferentes. Nós não temos uma verdade universal. Porque eu vou olhar sempre o meu lado. É verdade. E a outra pessoa também vai olhar as questões dela. Então a gente tem que ter ser maleável nesse momento. Exato. E muitas vezes, por mais que você, né, você fala assim, eu posso fazer alguma coisa para resolver isso? Posso. Aí você vai tentar fazer e muitas vezes a pessoa não pensa como você. Às vezes a pessoa é orgulhosa, às vezes a pessoa fica cultivando aquela mágoa, você vai conversar, a pessoa joga na sua cara, porque no ano de 1978, quando Nossa! você tinha 7 anos, você falou isso para mim. Então tem gente que vive dessa forma. Então muitas vezes é difícil também você conseguir conciliar essa questão, né? Essa paz entre as pessoas. Mas né? Vanessa, sabe o que eu acho? É que eu acho assim, eu tenho um estilo que eu acho que você também me parece que tem, de falar muitas coisas à medida que elas vão acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu não guardo coisas, assim. Eu posso sublimá-las, não é que eu vou falar sempre, em todos os momentos, mas, assim, quando alguma coisa me incomoda, eu sempre dou sinais, porque eu detesto me transformar numa pessoa ressentida. O ressentimento Também. mata da doença. Então, eu acho que... verdade. E eu acho que, às vezes, nessas conversas que você acaba tendo, isso acaba gerando um incômodo no outro, e, às vezes, isso acaba com a relação que você tem, e aí você se arrepende de ter falado naquele assunto. Não que você não esteja certo em muitos momentos, mas porque você fala assim, meu Deus, eu poderia ter deixado isso quieto e seguido. Mas tem coisas que, de fato, se a gente for também tropeçando naquilo, a gente vai ali, lá na frente voltar nesse problema. Então, eu acho que a gente tem que tentar conciliar o não se arrepender com tentar ser fiel também ao que nós acreditamos, porque senão... Concordo. E, na verdade, são escolhas, né? Sim. Nós escolhemos também as atitudes que a gente vai ter lá na frente. Eu acho que isso é muito importante. A gente brinca, né? Quando nascem os filhos, nascem a culpa. Ser mãe é ter culpa. Ser mãe é ter culpa. Ai, aconteceu, a culpa é minha. Ai, na verdade, lógico, com filhos, ok. Mas essas relações, elas são vias de mão dupla, Sim. onde a gente precisa ter essa flexibilidade e também não puxar tudo para nós. Quando ela fala, desculpa, de maternidade, me vem um caso que eu li há pouco tempo e que eu fiquei chocada, que é uma mulher da idade de alguma de nós, você não, Thais, que é uma atriz famosa, e ela disse que, eu vou falar o nome porque está em todas as mídias, não vou ser eu que vou divulgar, que é a Paula Burlamac. E ela teve um problema de artrose de quadril, que, né, ela foi por uma prótese, e ela disse, na época eu não quis ser mãe, porque eu tinha o corpo, tinha o trabalho, enfim. Mas hoje eu me arrependo de não ter tido filhos, porque hoje eu teria alguém para cuidar de mim. E eu achei uma fala egoísta. A maternidade não é alguém para te sustentar. Só mãe, né? Jogador famoso, que dá uma sorte dessa, né? Sim. Nenhuma aqui acho que tem um jogador famoso aí para. Mas assim, a gente brinca, né? Ai, vou ter um filho homem, vai ser jogador, vai me sustentar. É uma brincadeira. A gente nada garante que você vai ter sustento de filho, que você vai ter o carinho e o cuidado. Então, dizem, né, como uma mulher que gosta, né, de saber um pouco da palavra de Deus, não julgueis, mas julguei. Julguei, por quê? Eu acho que foi uma fala bem egoísta. O que vocês acham? Eu concordo, fala super egoísta, porque, na verdade, você não vai ter um filho pensando que ele vai cuidar de você. Você tem que ter um filho porque você tem um amor, você quer ter um amor incondicional, você quer colocar parte de você naquele serzinho. É gostoso a gente ver eles crescendo, se desenvolvendo. Eu tô com agora um filho que vai casar.
Ai, que delícia. Até o final Que do ano, delícia. meu filho vai casar. Então, a gente está vivendo isso. E trazendo, vamos dizer, a noiva, que já me escreveu, falou, olha, você é uma mãe para mim. Porque Que legal. chegou aqui na minha casa com 14 anos. Nossa. Então, hoje a gente já está numa outra situação. E jamais eu cuido da minha mãe, com 91, da maneira melhor que eu consigo, porque a gente sempre acredita que nunca é o suficiente, mas jamais pensaria em ter um filho pensando nessa ponta do vai cuidar, vai prover. A gente sabe que a gente sente essa responsabilidade, mas a gente conscientemente não pode fazer isso. Não é justo, né? Não é Eu vou justo. trazer aqui para vocês que eu estudei bastante tempo a constelação familiar, né? E a constelação familiar ela se baseia na hierarquia familiar. Então, de acordo com a constelação familiar, que tem alguns preceitos que eu gosto muito, os pais cuidam dos filhos e os filhos têm cuidados com o pai. É diferente. Quem cuida de filho é pai e mãe. Quem tem cuidado com pai e mãe são os filhos, né? Mas eu também concordo. Eu acho que é uma fala um tanto quanto desnecessária, porque você falar, olha, eu me arrependi de ter filhos porque agora nessa idade que eu estou sozinha, meus filhos poderiam estar cuidando de mim. Eu acho que hoje as mulheres, como nós, são mulheres independentes, que trabalham, tal, tem que pensar no futuro, e eu falo muito isso. Você tem que fazer uma programação financeira, principalmente, Sim, principalmente. né? Não só cuidar da sua saúde física, alimentação, atividades físicas, mas fazer uma poupança, coisa da Fazer vovó, ginástica, né? que é coisa 50 Ginástica, mais. Uma poupancinha. Não, você fazer uma programação financeira para ficar mais bonito. Isso, né? ficou bonito. Chique. Para Agora você ficou poder chique. envelhecer Comprar bem. Bitcoin. Para ficar mais moderno. E aí você vai, sei lá, você vai, olha, quando eu envelhecer, meu dinheiro está aqui, se eu precisar ir para uma casa de saúde, ou se eu precisar de uma pessoa para cuidar de mim, né, uma cuidadora, eu vou ter meu dinheiro para fazer isso. Você não precisa Porque é do muito filho. pesado você passar isso para filhos. Concorda? Eu acho também. E não é você? garantia. Não. Gente, reciprocidade não é garantia de nada. Tem noção? Exatamente. Na verdade, a forma como ela falou foi muito egoísta. Porque ela poderia ter falado, poxa, deveria ter tido filhos, deve ser uma coisa muito gostosa. E realmente é. É maravilhoso, filho é doação. É como a Paty falou, um amor incondicional, algo tão forte. Dói. Dói, assim. E essa fase de você ver os filhos crescendo e tudo mais, isso é maravilhoso. Eu tô com uma filha que vai prestar medicina. Então, é outra fase do filho que vai casar, de outros pequenininhos. Então, é tão bom, mas não dá para pensar, o que eles vão fazer por mim? De maneira alguma. Como a Paty falou, eu cuido da minha mãe, eu moro distante da minha mãe, do meu pai, eu não tenho como cuidar fisicamente deles, mas eu tenho um irmão que ajuda. Então, filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas cada um na sua função. Eu acho. Você sabe que eu nem acho que a palavra é egoísmo, porque eu acho que é tão equivocada a expressão, porque é uma fala de quem não tem filhos, né? Exato. Porque assim, pela fala dela, quando você tem filhos, os seus filhos é garantido que eles vão cuidar de vocês. Primeiro, filho é o pior investimento no sentido, porque filho não é investimento, filho é amor. Sem retorno Então, assim, financeiro. Exatamente. Não Você vai ter pelo filhos, contrário, né? vai sustentá-los, Pelo contrário, é um vai gasto. provê-los, esperando que eles te deem algo em troca, é pior que poupança. É emprestar dinheiro, ajuda pro amigo, né? Não vai devolver nunca. Nunca. Não, é brincadeira, claro. Mas assim, eu acho que, na verdade... Agora, e por outro lado, eu acho sim que os filhos deveriam ter em mente que é um caminho de duas mãos. Sim. É de duas vias, Sim. porque a doação que a gente tem pelos filhos, obviamente ninguém faz isso pensando em ser sustentado pelo filho, nem em ser cuidado pelo filho. Mas os filhos deveriam sim ter essa consciência. Concordo. Não Concordo, é? concordo com você. Também não é assim, né? É. Então você
seu filho vai te abandonar? Eu espero que isso não aconteça. Até porque é lei, né? né? Mas a É, gente é, não isso pode é lei. envelhecer contando só com isso. Com Exatamente. certeza. Eu tenho sorte, por exemplo, eu tenho um pai de 82 anos que trabalha, que vai, que anda Que, aliás, de seu carro. pai é um Uma querido, graça, né? Ele é. Olha, Ele vai pra demais, super. né? Ele é fãzão da Carol. Ativo, gente. O seu Ele pai é é. advogado? Ele é também. Ah, bom, porque ele é. fez uns comentários jurídicos no meu Ele perfil. fez? Sim, ele discordou. Não, a gente pode fazer aqui nesse caso. Eu falei assim, gente, adorei. Ele é uma graça. E ele, então assim, ele não me dá trabalho nenhum. Meu pai não me dá. A minha mãe, quando ficou doente, meu pai cuidou integralmente dela. Legal. E eu, durante 1 ano e meio, tive cuidados com a minha mãe. Né? Eu ia lá, ajudava a minha mãe por amor, né? Mas não por obrigação. Aí está uma palavra-chave. Por amor, não por obrigação. Sim. E o amor você não exige. Ele vem. Então, não é uma poupança, não é uma certeza. A gente não sabe o que no meio do caminho pode acontecer. A gente nunca sabe. Então, o por amor, o por doação, o porque a gente sente que a gente tem que estar cuidando, estar presente. Eu, no meu caso, com a mamãe com 91, já com um processo de demência, ter esses momentos é mágico. E é mágico não só para ela, como é para mim. Porque às vezes pela demência ela não lembra. Terapêutico também. E aí a gente volta naquela história do arrependimento. Penso eu, nossa, se eu não estivesse fazendo o que eu faço hoje, com certeza ficaria muito arrependida. Sim. Porque para mim o cuidar demonstra amor. Mas, Paty, você não acha que, assim, mesmo que não haja amor, porque eu acho que tem pais que não são lá essas coisas, né? A gente sabe que nem toda mãe é maravilhosa, nem todo pai é maravilhoso, mas eu acho que se a gente não tiver amor para cuidar, que a gente cuide por obrigação. Eu acho que a gente tem que cuidar dos pais, mesmo que isso não seja um ato de amor. Porque se a gente não cuidar, eles vão ficar completamente desamparados. É desumano. Com certeza. Desumano, não deixar assim ao léu. E é ilegal também. Porque tem isso. Boa! Agora a não, doutora vai falar. Pela lei, é obrigação dos filhos, do mesmo jeito que é obrigação dos pais cuidar dos filhos, é obrigação dos filhos cuidar dos pais. E, inclusive, isso está no Estatuto do Idoso. O idoso pode exigir pensão alimentícia dos filhos e nem precisa seguir a regra, porque tem uma ordem de pedir pensão. O avô pode pedir para o neto. O avô pode pedir para um dos filhos. Pode escolher o filho que ele entender que tem mais condições de lhe pagar a pensão alimentícia. Então, assim, não é só um ato de benevolência, é uma obrigação legal. Agora, eu vi, no caso da Burla Mac, a gente estava vendo, era uma psicóloga que estava conversando com ela, e ela falou o seguinte, que 50% da violência contra o idoso é praticado pelos filhos, pelos parentes, pelas pessoas que estão dentro de casa. Violência verbal, violência financeira. Patrimonial, é muito patrimonial. grande. E a gente não imagina isso. É verdade. E acontece muito, 50% é muita coisa. Eu acho. Agora, a gente falou de arrependimento, de coisas que a gente fez. E me pareceu a maioria das coisas que é muito relacionado ao emocional. Então, quando você fala mais do que deveria, deixou de falar, então tudo isso envolve emocional. E quando a gente se arrepende de não ter feito uma coisa, para mim, no caso, é de ação. Então, por exemplo, uma ação, o único arrependimento, né? Eu novinha, já sempre tive, eu nasci com 1,80 m, com 39 semanas, né? Ela nasceu criada. Eu nasci criada praticamente. Não, é brincadeira, mas assim, eu já tinha 13 anos, Achei que era 1,80 m. A sua mãe é alta, a sua mãe... 1,70 m, eu seu saí pai da curva. Saiu da curva. 1,72 m, meu pai 1,80 m, eu 1,80 m, o meu caçula, irmão, 1,96 m. Nossa. E eu comecei a jogar vôlei com 13 anos, 14, era a época que Montanaro ia nas escolas e essa é boa. E me chamou para eu fazer um teste no Pinheiros. E eu fui, fiz o teste e passei. E o meu arrependimento a minha mãe falou para mim, eu não vou te trazer, que eu moro na Zona Norte,
todo dia, que tinha que ir todo dia. E eu falei, ai, de ônibus eu tenho medo. Gente, não era nem a época de hoje, hein? É o meu arrependimento, porque eu gostaria de ter me tornado uma jogadora de vôlei profissional. Já desfilei novinha, isso tá tudo Sim. bem, porque olha hoje, a gente virou tudo modelo de novo, não é? Atriz. Depois dos 50 virou atriz, apresentadora, modelo, né? Bailarina. Bailarina. E a gente pode ser, gente, apresentadoras. qualquer idade, o que você quiser, mas eu me arrependo por quê? Isso não dá para voltar. É. Esse é um ponto que a gente estava comentando aqui antes dessa câmera ficar ligada. Muitas mulheres resolvem parar de trabalhar quando os filhos são pequenos. Esse foi o meu caso. Eu consegui dar aula, eu era professora de educação física, então eu consegui, parei o meu trabalho CLT e passei a ser personal, e depois fui estudar, fui fazer artes plásticas, quer dizer, não parei completamente, mas tirei o dia a dia para poder ficar com os meninos. E na época fui muito taxada, fui taxada inclusive dentro da família, não a minha pequena família, mas na família como um todo. Mas para mim era tão importante estar nos momentos dos meninos que eu não me arrependo, porque eu vivi o primeiro passinho, a primeira papinha, ou o primeiro dia da escola, e depois eles foram crescendo e eu fui retomando tudo aquilo que eu queria fazer. Presente nas festas do Dia das Mães. Comendo coxinha nas festas das crianças, não é verdade? Por isso que ela ficou assim, né? Aí eu fiquei assim, comendo muita coxinha, Muita entendeu? coxinha. A minha história é parecida com a sua. Eu também tive esse tempo que eu parei. Quando eu parei com a parte, né, eu dava aulas em universidades e tal, na parte de engenharia, eu parei para cuidar das duas. Tinham duas pequenas. Fala o que você faz, fala o que você é formada, Thaís. Eu porque sou engenheira química, tenho mestrado em química, é impressionante. dava aula em universidade, e era bem parte acadêmica. E aí depois, quando minhas filhas nasceram, quando a minha segunda filha nasceu, na verdade, eu dei essa parada para poder olhar um pouco mais para elas e curtir essa fase. Só que a pessoa não sabe parar 100%. Aí, assim, parava, fazia tudo para elas, mas continuei investindo em mim. Então, né, nos tempos ali, nos intervalos, eu continuava investindo. E aí eu tive uma empresa de acessórios femininos e comecei a investir na parte de estilo e de imagem, por orientação de uma mentora. E aí nunca mais parei. Olha que E legal. mudei completamente de área. E ficou com esse horário adaptável, é horário de mãe. Eu dei aula, né? Eu sou pedagoga de formação. Então eu falo, gente, é trabalho de mãe, feriado tá com filho. Fim de semana tá com filho. Vai com o filho para a escola, volta com o filho da escola. Foi a melhor coisa, né? Até uns 8 anos atrás que eu resolvi parar, quando a minha segunda filha se formou, entrou na faculdade. Aí eu falei, chega agora, né? Foi escolha. E foi uma escolha assim que eu me sinto feliz. Que bom que eu pude buscá-las na escola, levar na escola. Eu levo até hoje para a escola. Busco de sábado no cursinho, fico lá na porta esperando. É a mãe turista. Mãe turista. E nessa hora eu fico conversando, fico entendendo o que está acontecendo. Eu me sinto feliz, de verdade. Não quer dizer que a mãe que não faz isso, porque a gente Sim. tem a mãe que estava separada, que tem que bancar, que é o Exato. pai e a mãe. Sim. Eu, É, como professora, Sem via julgamento, muito. gente. A gente preparava as Sim. crianças, olha, a mamãe trabalha, mas a Pro tá aqui, ó, tô te olhando, dança lindo. A gente vai suprindo, porque a gente sabe das necessidades. Porque tem aquele que nem a avó tem, né? E tá tudo bem. E a tem gente mãe sempre... que não pode, por exemplo, parar de trabalhar. Exatamente, Arrimo de né, família, meninas? É isso. Mas fora a maternidade, tem alguma coisa que vocês falam, puxa, eu devia ter feito isso, eu queria ter estudado alguma coisa. Eu me arrependo muito, muito. Pode falar. Ai, meu Deus. Pode parecer uma bobeira, mas assim, eu me Vamos arrependo lá. muito de não ter feito musculação Eu ia falar a mesma coisa. mais cedo. Por uma também. questão assim, eu tenho uma osteoporose genética, eu malho há mais de 25 anos, mas eu ia durante 15 anos, eu ia para academia, fazia uma aula de spinning e Voltava. ia embora para casa. Tirava férias. Só fazia aeróbico, porque de fato eu adoro aeróbico e eu acho um saco musculação. Mas eu tenho muito arrependimento. Quando apareceu, eu tinha uma osteopenia, depois quando virou osteoporose, que caiu aquela ficha para mim. Eu falei, gente, eu nunca tomei leite também, meu pai não gostava de tomar leite, então eu cresci sem tomar leite. E quando o médico falou, você precisa tomar leite, eu me lembro, eu saía com meu marido, eu pedia aqueles lattes com
com aquele café um pouquinho café, e eu falava, Marco, que delícia! Você já tomou latte? Ele falou assim, eu tomo leite desde que eu nasci, você agora parece que descobriu a pólvora, porque eu comecei a ter que tomar uma quantidade, tipo 2 por dia, pelo menos, além da complementação de cálcio, e eu pensava assim, se eu tivesse feito musculação, não que eu não tivesse, eu teria osteoporose, mas talvez eu Reduzisse adiasse um um pouquinho. Adiasse um pouco. O impacto ósseo, né? Porque o músculo, ele acaba, né? É muito necessário. Você se arrepende de Eu não ter também feito? adoraria ter feito assim mais atividade física eu queria ter, não é ter feito atividade física, é ter rotina na atividade física. Eu nunca tive muita rotina na atividade física, entendeu? Começava e parava? Começava, parava, e parava. E outra coisa que eu gostaria de ter feito antes e que eu faço agora é ter um pouco mais de consciência em relação à alimentação. Coisa que hoje eu preciso ter, mas assim, se eu tivesse tido isso, que nem a Paty a gente sabe que você cuida desde sempre, a Paty cuida do corpo, cuida da alimentação. Não. Isso é muito legal. Vou falar uma coisa para vocês. A história de querer fazer educação física foi a vida inteira, eu sempre quis. Então, eu lembro assim, do primeiro professor de natação, eu tive todas as bicicletas, desde o tico-tico até aquela bicicleta cor-de-rosinha com aqueles negocinhos pendurados aqui. Ceci, eu amo cesta. A cestinha, para mim, é tudo. Tu tem que ter cesta para eu ir na padaria. Então, assim, ia para a escola de bicicleta, ia para a casa do amigo, estudar de bicicleta, ou ia trabalhar, em vez de pegar o ônibus para economizar o ônibus, eu ia a pé e voltava, às vezes, de ônibus, uma perna eu economizava. Então, assim, atividade física, sempre amei dançar. Então, virava e mexia. Aliás, e dança muito. Adoro. Lembro, assim, de coisas divertidíssimas. Você postava umas danças muito legais que agora, no começo. Gente, agora a pessoa só viaja nessa vida. Que Ai, que tristeza! Que horror! Corta a câmera dela. Chato, né? Muito chata, entendeu? Corta ela. E como se não fosse, a gente ainda colocou uma turma dessa para a gente fazer esse projeto incrível. A gente vai viajar com você de E Malicuia. vou dizer, é o Vamos, seguinte, vamos. a gente vai mudar logo o cenário para outros lugares. Vocês não tenham Sim, a com menor certeza. dúvida. Pode nos convidar, você aí que está nos assistindo, estamos à disposição, tá? Pode convidar para a gente ir para sua cidade, para outro estado, Porque no a gente vai teatro da gostar. sua cidade. Teatro, A monta gente uma sala bate linda, vamos esse lotar. bate-papo super gostoso com 5 mulheres inteligentes, eu tenho certeza que você E vai eu adorar. amei o look de hoje, gente. Para não se arrepender depois de quem é. Da Deia Clothes. Deia Clothes. To live. Deia Clothes. To live. Gente, Roupas é. super confortáveis. Essas roupas são ótimas para viajar. Sim, Elas verdade. não Não amassam. amassam Eu- e são alinhadas. E Eu elas amei. combinam muito entre si. Vocês estão vendo E que os a gente calçados tá da aqui. Bublé. Olha! Gente, parceria é tudo. A gente tem que ter, né? Para começar. E não é fácil. Lógico. E não se arrependa de, não fiz porque eu não tive recurso, porque eu não tive... Não, gente, a Faça. gente tem que tentar, É né? isso aí. Aqui tá dando super certo até por isso, né? Sim. Vocês têm planos para não se arrepender daqui para frente? Assim, eu pretendo fazer isso, eu não vou abrir mão disso, eu vou começar a estudar línguas, eu quero viajar mais, para não acabar a vida e falar, poxa, me arrependi, trabalhei tanto, não viajei. Tem alguma coisa que vocês falam, eu quero fazer para não me arrepender depois? Tudo que nem na minha mente, eu ponho em prática. Essa é a minha... É o principal, minha regra. Como foi quando a gente teve essa ideia Sim. que eu falei assim, nossa, tive a ideia, no dia seguinte a ideia começou a andar, no segundo dia todas já estavam convidadas e um mês depois a gente já tinha feito o nosso primeiro programa. Ideias. Se vai dar certo, aonde vai parar, o que a gente quer, a gente não tem toda essa trajetória, mas a gente tem certeza de que a gente tem muito conteúdo para colocar para frente. Isso. Então, por que guardar? Que foi quando eu comecei o programa. Por quê? Se eu viajo tanto, eu não posso compartilhar. Ontem eu estava fazendo o exame. Entro no elevador, um senhor me olha.
é melhor estar viajando do que estar aqui fazendo exame. Aí eu já legal. abri um sorrisão, ele falou, eu adoro os seus programas. Que legal. Eu assisto tudo. Gente, é uma satisfação poder entrar, como nós aqui, levar coisas boas, levar assuntos legais, levar coisas interessantes para a gente poder rechear a vida nossa e de vocês aí de casa com coisas que engrandeçam a gente. Tem muita notícia ruim, tem muitas coisas desagradáveis acontecendo e nós temos essa responsabilidade de só levar coisas boas. Sim. E isso é um privilégio. Posso falar, Carol? Essa pergunta que você fez, do que a gente, né, de alguma forma, pensa para que a gente não se arrependa. Hoje, uma coisa que tem me pegado muito é assim, de tipo, Deus me perguntar assim, qual é a tua obra? O que você fez na terra, na vida que eu te dei? Então, todas Legal. essas questões, óbvio, é muito bom Importante. viajar, é muito bom curtir a vida, é muito bom comer bem, é muito bom tudo. Mas eu me pergunto muito, por que eu estou aqui? E o que eu não vim? A gente não veio para cá, para ir a shopping, para... passeio. A passeio. É isso, a gente veio... Então, Veio sempre- também, né? Pode, né? Não, a gente pode. A gente Vai, por favor. a gente pode tudo, mas eu me pergunto muito qual é a minha... Não é missão no sentido... Propósito. Meu propósito. Propósito. E assim, e muito hoje, penso muito, o que eu posso, de fato, o que dependa de mim, que eu posso, de fato, mudar na vida das pessoas que eu amo, nas pessoas que, sei lá, que cruzam o meu caminho. Então, isso tem sido muito um objeto, assim, de na hora de dormir, de eu me perguntar. E eu tenho medo de me arrepender isso, de eu chegar, sei lá, num momento perto da minha morte e falar, meu Deus, estava tão óbvio na minha cara, por que eu não fiz isso? Então, isso é uma coisa que hoje me pega muito. Os teus livros, você já colocou isso quando você disse da manicure, que falou, eu não saio de casa porque eu perco tudo. E aí ela viu como a pessoa não tem noção. Não tinha noção do direito. Eu acho que tem. Esses livros que eu escrevo também, sem juridiquês, para que todas as pessoas entendam, foi muito uma decisão que eu tomei depois de uma dessas noitadas pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? O pequenininho. Não, eu não tenho essa pretensão, eu vou fazer uma grande coisa. Não. Uma coisa pequena, mas que eu acho que cabe dentro da pequenez do que eu sou mesmo. Eu estou pensando aqui se eu vou cancelar o shopping e fazer alguma coisa de útil. Por quê? Depois que você escrever o livro, você já está salva. E você, Thaís? Eu penso muito nessa questão do propósito também. Tudo que eu fizer, vou continuar me jogando 100%, vivendo a vida com intensidade e pensando nessa questão, por que estou fazendo isso? Sem me apegar a coisas pequenas que atravancam um dia, dar valor àquilo que é real, àquilo que é grandioso, àquilo que enche os olhos. É verdade. E você? Vai fazer o que da vida que você... Não, você já falou. Não Não falou. sou eu. É você. Agora eu vou dizer. Gente, 50 a mais é isso, tá? Primeiro Não, você eu começa, penso- depois você esquece. Propósito. Eu Vamos lá. penso no movimento. Eu gosto dessa coisa de movimento da minha vida, assim, ela é um tanto quanto agitada, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas aí quando eu paro, eu vejo que eu me sinto satisfeita. Eu falo... Parênteses. Ela é a mais agregadora É verdade. de todas. É verdade. Ela já verdade. tem esse papel definido. E, na verdade, nós estamos aqui por causa dela. É verdade. É verdade. Tirando vou nós me duas que já nos Tirando nós conhecíamos, duas que já nos é, conhecíamos e que o ano passado a gente falou, a gente precisa se vê estar mais. mais junto. Porque Verdade. a gente, nessa fase, a gente quer estar do lado de pessoas que a gente gosta e Sim. que nos preencham, às vezes com aquilo que nos falta e Sim. que a gente possa trocar. Mas graças a ela... Agregadora. É. verdade. Eu vou chorar, Você é. gente. Mas é verdade. Não pode, que vai nós estragar a nos maquiagem. conhecemos. Ela é exatamente isso e que ela isso, faz. esse mix. É verdade. E é muito interessante. Normalmente, eu sou, às vezes, um pouco mais reticente a determinadas coisas. Mas quando a gente se falou a primeira vez, eu desliguei o telefone e falei, nossa, que legal. Eu tô Gostei, chorando, gente. gostei. Que mulher legal. E verdade. tínhamos um evento. E eu ia chegar de viagem. E De foi manhã. mesmo, Eu fui né? também naquele da E eu SEA. falei, nossa, mas eu vou. Eu vou. Ah, Eu que vou. legal. Eu me vesti e fui. E disso nós estamos aqui hoje. Verdade.
escolhas. E não se arrependeu de ter aceito esse convite, não se arrependa, assista todos, porque vocês não... Eu acho que eles vão se arrepender se perder algum episódio desse programa incrível. Eu não me arrependo de ter aceito esse convite. Estar ao lado de vocês hoje era uma responsabilidade muito grande de trazer um tema, porque cada uma tem uma qualidade incrível, que eu admiro, que me inspira. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de seguir a gente nas redes, de seguir cada uma de nós e estar aqui toda semana com elas. De Maracuja!